Imagine transformar vastas extensões de areia quente e fértil em campos verdes e férteis. Parece um milagre, certo? Mas é exatamente isso que está acontecendo na Arábia Saudita. O país que, para muitos, é sinônimo de petróleo e calor extremo, está desafiando a lógica com um feito que deixou cientistas americanos boquiabertos. Mas como eles estão conseguindo transformar o deserto? Prepare-se para uma jornada fascinante, onde revelaremos os segredos por trás desse fenômeno incrível. Antes de mergulharmos na inovação surpreendente, vamos entender um pouco mais sobre a Arábia Saudita. Com uma população de aproximadamente 36 milhões de pessoas e um território que se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, a Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio. Sua vasta extensão de desertos, como o famoso Rub al-Khali, o quarteirão vazio, é um dos ambientes mais inóspitos do mundo. O país tem uma cultura rica, onde o Islã desempenha um papel central em suas tradições e costumes. Os sauditas são conhecidos pela hospitalidade, e seus hábitos refletem a dura realidade de viver em um ambiente desértico. Mas como eles estão revertendo esse cenário extremo? A visão de transformar o deserto em áreas verdes não é nova, mas o que a Arábia Saudita está fazendo é extraordinário. Através de um ambicioso projeto chamado Saudi Green Initiative, o país está plantando milhões de árvores e desenvolvendo áreas agrícolas em regiões desérticas. O objetivo? Lutar contra as mudanças climáticas, reduzir a desertificação e alcançar a segurança alimentar. Mas como isso é possível em um dos lugares mais secos da Terra? O segredo está em tecnologias de ponta. Vamos começar pelo uso de sistemas de irrigação por gotejamento altamente eficientes. Ao invés de desperdiçar água, cada gota é cuidadosamente dosada para atingir as raízes das plantas. Além disso, há o uso de dessalinização em larga escala, transformando água do mar em água potável e de irrigação. O custo é alto, mas o impacto é ainda maior. E se você está achando essa história incrível, já aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder nenhuma novidade sobre descobertas que estão transformando nosso mundo. O que mais está surpreendendo os cientistas é a maneira como os sauditas estão adotando tecnologia de precisão. Drones, sensores de solo e inteligência artificial estão sendo usados para monitorar a saúde das plantações, prever padrões climáticos e ajustar os níveis de irrigação. Esta abordagem garante que até mesmo as áreas mais remotas recebam a atenção necessária. De fato, essa combinação de tradição com inovação é o que mais impressiona os pesquisadores ocidentais. Como uma nação tão dependente de petróleo pôde se tornar uma referência em sustentabilidade? A resposta está em uma visão de longo prazo para além dos recursos fósseis. Um compromisso que não só beneficia a Arábia Saudita, mas serve de exemplo para o mundo. A jornada de transformar areia em terra fértil ainda está em seus primeiros capítulos. Mas a Arábia Saudita já provou que nada é impossível quando tecnologia, visão e coragem se encontram. O que podemos aprender com isso? Talvez que os maiores desafios sejam também as maiores oportunidades. Você já parou para pensar no que seria possível se levássemos essa inovação para outros desertos ao redor do mundo? A ciência está apenas começando a entender o verdadeiro poder de transformar paisagens inóspitas. A transformação do deserto em campos verdes não é apenas uma questão de tecnologia, ela exige uma compreensão profunda dos desafios ambientais. No coração dessa empreitada estão fatores como o clima extremo, a falta de água doce e o solo pobre em nutrientes. Mas a Arábia Saudita está mostrando como enfrentar essas dificuldades com inovação e persistência. Um dos grandes trunfos tem sido o uso de estufas avançadas que permitem controlar o microclima. Dentro dessas estruturas, é possível cultivar alimentos mesmo com temperaturas externas beirando os 50 graus Celsius. Além disso, os sauditas estão investindo pesado em biotecnologia. Cientistas estão desenvolvendo plantas geneticamente modificadas para resistir às condições adversas do deserto. Essas plantas requerem menos água e podem suportar temperaturas extremas, algo que anteriormente era considerado impossível. Isso não apenas aumenta a produtividade agrícola, mas também reduz a dependência de importações de alimentos, um objetivo estratégico para o país. Outra peça fundamental do projeto é a economia circular.
A Arábia Saudita está reciclando e reutilizando água de maneira impressionante. Resíduos de água da dessalinização são tratados e reutilizados para irrigação, reduzindo o desperdício ao mínimo. Além disso, o país está estudando métodos inovadores de captação de água atmosférica, usando materiais capazes de absorver a umidade do ar, mesmo em regiões secas. Esses materiais são capazes de extrair pequenas quantidades de água que, em escala, podem ter um grande impacto. Mas não pense que esse caminho é fácil. Até mesmo os avanços tecnológicos mais inovadores enfrentam obstáculos. O custo de dessalinização, por exemplo, continua elevado. Muitos críticos argumentam que essas práticas são insustentáveis a longo prazo. No entanto, os sauditas estão determinados a encontrar maneiras de reduzir custos com energia solar, aproveitando o sol escaldante do deserto para alimentar suas operações. Se você está achando essa jornada de transformação fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário sobre o que acha que o futuro das terras desérticas nos reserva. Outro ponto notável é o esforço saudita em restaurar a biodiversidade local. O plantio de árvores não é apenas uma questão de estética ou segurança alimentar. Árvores ajudam a combater a desertificação, criando microclimas que atraem vida selvagem e estabilizam o solo. Espécies nativas estão sendo reintroduzidas, criando um ecossistema mais equilibrado e sustentável. O resultado? Pequenos oásis de vida no meio de vastos desertos que antes eram considerados inabitáveis. Mas por que a Arábia Saudita está tão empenhada nesse projeto monumental? Há várias razões. Por um lado, o país deseja diversificar sua economia e reduzir sua dependência do petróleo. O mundo está se afastando dos combustíveis fósseis, e a Arábia Saudita sabe que precisa se reinventar para sobreviver e prosperar no futuro. Por outro lado, o impacto das mudanças climáticas ameaça não apenas o território saudita, mas toda a região do Oriente Médio. Investir na transformação do deserto em terras produtivas é uma forma de se proteger contra os efeitos devastadores que o aquecimento global pode causar. Imagine um futuro onde vastas áreas áridas em todo o mundo sejam transformadas em terras férteis. O que isso significaria para milhões de pessoas que vivem em regiões semiáridas ou desertos? A abordagem da Arábia Saudita serve como um farol de esperança para outros países. Outro ponto crítico são as colaborações internacionais. A Arábia Saudita está trabalhando com cientistas de todo o mundo para compartilhar conhecimentos e testar novas abordagens. Instituições de pesquisa nos Estados Unidos, Europa e Ásia estão de olho nos avanços sauditas, buscando adaptar essas soluções para suas próprias necessidades. Projetos de cooperação global surgem a cada ano, trazendo uma riqueza de ideias e novas perspectivas para lidar com o problema da desertificação. Apesar de todo esse progresso, a tarefa ainda está longe de ser concluída. A natureza é imprevisível e muitas vezes implacável. Tempestades de areia, secas e outros fenômenos climáticos representam uma ameaça constante. Mas a Arábia Saudita tem demonstrado uma resiliência notável. Com cada desafio enfrentado, novas soluções são encontradas e aplicadas, criando um ciclo de aprendizado e inovação contínuo. Talvez o aspecto mais inspirador dessa jornada seja a mensagem de que, com foco e determinação, até mesmo os obstáculos mais difíceis podem ser superados. Quando vemos imagens de árvores crescendo onde antes só havia areia e sol escaldante, somos lembrados do incrível potencial humano para transformar o mundo ao nosso redor. Você já imaginou como o mundo poderia mudar se outros países seguissem os passos da Arábia Saudita? Será que veremos, um dia, desertos inteiros transformados em terras férteis, alimentando milhões de pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre este feito incrível.